esse final de semana todo mundo sofreu com a mensagem do amigão falando sobre o estado de saúde do Antero. O Né? Antero tá vivo. Sim. Hoje vivo. Hoje é segunda-feira. Pois é. São 2h20 da tarde, o Antero está vivo. Eu fui visitar o Antero. Mauro Betting e eu cantamos o hino da Roma para ele. Então, e pra gente, assim, ler aquele relato do amigão, né? Foi muito triste, porque... Pelo jeito que ele falou, parece que o cara tá desenganado, né? E aí, assim... E choca, né? Do jeito que ele falou. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer... Quando a gente te chamou lá pra fazer o podcast lá no outro estúdio, a gente tentou bastante levar o Antero. E... por uma questão de... Ele tem algumas... mania, a né? questão de mania, ele não sobe elevador e tal. E era no 7º andar. Ele já numa certa idade, infelizmente, não acabou acontecendo. E é pra gente, assim, ver aquilo, porque as últimas imagens... Eu até tava assistindo outro dia a entrevista que ele deu no Pó de Porco. Foi 1 ano atrás. E, assim, o cara tava desfilando mentalmente, assim, Bem sabe? pra Tipo, caramba. bem pra caramba, num estado psicológico do que muitas pessoas que a gente já trouxe aqui, mais velhos, assim, estavam, né, na questão. E é impressionante como nós temos um grande amigo, um dos fundadores do Futeboteco, cujo pai faleceu com o mesmo problema. E ele falou, cara, e ele era adolescente quando isso aconteceu. Ele falou, cara, é uma questão de semanas. Minha ex-sogra também aconteceu isso. E aí, eu vou levar isso pro resto da minha vida, o fato de não ter trazido ele aqui, conversado com ele, conhecido pela minha admiração, pela inspiração no trabalho. Tudo isso aqui passa um pouco pela figura dele. Mas eu fico pensando em quem convive, em quem conviveu, e vocês que foram lá no hospital, que trabalharam por muitos anos, que conhecem família, etc e tal. Tiveram aquela ESPN marcante, como que é lidar com esse momento? Assim, eu tenho uma relação com a morte muito distante de mim, felizmente, que talvez por isso eu consiga lidar até hoje com o entendimento de que é uma passagem, que a gente vai ter que ficar aqui um tempo e a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. É isso. A minha avó morreu, eu tinha 13 anos. Foi a primeira. Eu lembro quando meu avô morreu, eu tinha 5, mas o meu avô, o pai da minha mãe, eu não tinha relação nenhuma com ele. Eu lembro de vê-lo uma vez, ele morava numa casa bem pobre em Tapecerica da Serra, e eu lembro de ver e brincar no quintal dele de terra. Muito pouco. E lembro do dia que ele morreu. E eu lembro de estar no apartamento da minha avó paterna, Maria Emília, e eu dizendo pra minha mãe, deixa eu ir com você. Eu tinha 5 anos, eu lembro direitinho. E ela falando, isso não é pra criança. E depois minha avó morreu, minha avó Maria Emília, que é a minha avó, que eu só soube que vó tinha nome quando meus filhos nasceram. Porque meus avós paternos eu não conheci. Então era vovô e vovó. Sim. Meu avô Alexandrino e minha avó Maria Emília. Minha avó Maria Emília foi passar férias em Portugal, ela é portuguesa. Em 82, foi passar 3 meses, teve um câncer fulminante e morreu lá. Então eu não vi enterro, não vi velório, não vi nada. Sobre o Antero, eu só vou postar quando ele não tiver. Tá. Só. Eu aprendi assim. Eu entendo que o amigão tem uma questão emocional dele, que é absolutamente legítima. E ele ficou absolutamente tocado, e por isso ele soltou o texto para todo mundo. E aí ficou uma febre de mensagens como se o Antero não estivesse vivo. O Antero tá vivo. O Antero tá numa situação delicadíssima, mas o Antero tá vivo. O professor Pasquale Cipro Neto foi visitá-lo no sábado e saiu de lá contando que ele falou com o Antero no dialeto napolitano, e o Antero abriu os olhos e balbuciou sons. E aí o professor falou, quem sabe, San Gennaro? Quem sabe? Então, eu tô com o professor. Tá certo. Tô com o professor. Nós também. Isso. Agora, Nós também. se pensar com uma pessoa que tem 67 anos de idade, ele vai fazer 62 dia 2 de junho.
68, dia 2 de junho. É muito jovem. Novão, muito jovem. E teve uma coisa absolutamente que nenhum de nós quer ter. Né? Então, tumor no cérebro. Pô, é foda. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém tem culpa de o Antero não bebe, o Antero não fuma. O Antero anda em Roma. Se você vendar os olhos do Antero, ele sabe onde ele tá. Ele anda em Roma, de olho fechado. Pô, ele contando as histórias das finais da Libertadores no Pó de Porco é sensacional. Que ele não assistiu os jogos, foi caminhar na rua e ficava ouvindo os barulhos. Pô, é um cara... O Mauro contou pra ele ontem que coincidiu do Mauro Betting junto comigo. A gente foi e se encontrou lá. O Mauro sabia que eu ia, que eu combinei com a Leila que eu ia nessa hora, e o Mauro foi na mesma hora e a gente entrou no quarto junto. Nós dois e o Marcelinho, que trabalhou no Diário de São Paulo, Diário Popular, com o Antero. E o Mauro começou a contar pra ele, até pela experiência do professor Pasquale, que o primeiro jogo do Antero foi Palmeiras e Noroeste no Pacaembu, que foi o jogo do título paulista de 63. O Servílio fez 2 gols. Uhum. E aí o Mauro falou, eu sei por que você não viu os pênaltis em 99. Porque naquele jogo, em 63, o Gildo bateu um pênalti, explodiu na trave e voltou quase no campo de defesa. Ele fala que ele não viu esse de 99 também. Tinha essas questões.